A gente viu que o padrão que estabelece ali um campo neutro que se opõe às ações compositivas. Mas a gente viu na aula de ontem que, na verdade, o padrão pode ser animado também com forças de campo, então ele fica a meio caminho ali entre a neutralidade absoluta, né, que seria uma neutralidade radical, e uma ação compositiva mais efetiva. E dele pode nascer ali um sentido de composição, há um diálogo entre essa neutralidade passiva ali de um ponto de partida e a atividade cheia de vida da ação compositiva. Bom, nessa nossa perspectiva, né, na qual o padrão é visto ali como um componente que preenche o campo plástico, são elementos que negam a ação compositiva, na verdade. Tudo que nega a ação compositiva está se encaminhando na direção de um padrão. E a gente viu ali que, no caso do Van Gogh, ainda permaneceram presentes 3 grandes áreas, que são mais ativas, que, na verdade, têm linhas ali ocultas, né, sobre aquela estrutura. As linhas não são desenhadas, mas são pensadas compositivamente. Mas, ao dividir esse campo em áreas, ele se afasta da neutralidade do padrão. Como a gente está estudando justamente isso, cabe a gente procurar soluções que sejam mais radicais, que se aproximem mais de um padrão coeso no todo, negando ali, a princípio, o que seria uma ação compositiva de divisão de áreas. Um bom exemplo disso é a pintura de Cézanne. Nesse quadro aqui, na beira da água, que está na Galeria de Arte de Washington. Tá? Nesse quadro aqui, o Cézanne pesquisa essa possibilidade. E ali a gente não encontra qualquer divisão de áreas mais significativa, há uma unidade. E a gente, ao observar a grade linear dessa pintura, a gente percebe que ela é constituída ali pela borda das pequenas pinceladas que formam a estrutura ali da composição, que formam uma estrutura de fragmentos soltos e abertos, que são linhas de objeto, que compõem ali um padrão neutro, distribuído pela maior parte do campo plástico. Eu dei uma retirada disso, não vai e volta aqui, seria uma grade assim, tá? No caso do Cézanne, para eu ir mais uma vez aqui para a gente ver, no caso do Cézanne, esse padrão sustenta a ação compositiva das cores, ele está interessado nessa composição do quadro, nas ações compositivas cromáticas. E essa pintura, como tem ali, inclusive, um padrão de cor predominantemente verde, né? O todo dela é mais esverdeado, e a gente percebe o cuidado com que o pintor evita a divisão do todo em grandes áreas de cor, mesmo trabalhando num tema onde isso seria natural, né? Visto que ele contém ali elementos distintos, áreas distintas, né? Como o rio, as casas, a vegetação, o céu. Um outro pintor já separaria o céu, preenchendo ele com azul, a vegetação com verde, a casa com um tom mais quente, de telhados, e etc. E o Cézanne evita essa divisão do campo nessas grandes áreas de cor, criando assim uma espécie de coisa. O rio aqui no primeiro plano, né? Essa linha daqui, como é que ele tem um cuidado de não enfatizá-la, dá uma bordinha lá, uma bordinha aqui, e o resto ele tenta fugir, né? Bom, isso estabelece ali um padrão geral que serve de chão para ação de exceção, seria, né? O que você põe esse contexto geral que ele criou seria uma ação, nesse caso, determinada ali por cores mais saturadas. A gente tem os azuis aqui, que saltam desse contexto, a gente tem um vermelho lá em cima, que também se destaca. Os verdes aqui são integrados, porque ali tem um verde mais terroso, um verde saturado, mas o que salta mesmo como principal, como maior peso visual, é esse azul, esse vermelho e essa cor de laranja aqui, que também ele começa a espalhar ali na direção do rio. Esse quadro, na verdade, é uma exceção, né, na obra do Cézanne, porque a pesquisa dele é mais voltada para essa ação da cor.
Mas essa base aí, desse método, né, que eu acho que esse quadro é exemplar nesse aspecto, né, justamente porque ele está entonado, ele tem também, além de uma grade linear, ele tem uma regência da cor verde, ele cria uma cor regente geral no quadro, do qual ele vai criando pequenos destaques. É meio exceção na obra dele, porque em geral ele começava exagerando mesmo, criando tensões de cor mais radicais. E então a gente vai ver como é que essa grade funciona, por exemplo, na montanha de Santa Vitória. A composição é articulada através de vários ritmos de cor, né? No entanto, se a gente desconsiderar as cores em si, né, a gente percebe que ele cria uma trama de linhas objeto, tal como naquele quadro anterior que a gente viu, né, que está oculto ali sobre esses ritmos e dinâmicas da cor. Se a gente acompanhar ali a estrutura triangular da montanha, né, que é o motivo semântico e plástico principal do quadro, né, a gente percebe que a sua estrutura meio que se repete por toda a composição, articulando ali um padrão, tanto no sentido da diagonal ascendente, seria esse movimento aqui, né? Tem uma trama ali de pequenas linhas, para ver melhor isso, quanto no sentido da diagonal descendente, até tem um número maior, até que faz um sopro ali, quanto tem um ritmo de horizontais também, né, de pequenos fragmentos horizontais, quanto de verticais, em menor número. Então, como tem menor número, tem mais peso visual, inclusive, né? Quanto maior o número, mais padronado for uma determinada dinâmica, menos peso ele tem, mais ele vira contexto. E juntando tudo, a gente tem uma grande grade de linhas e objetos que cria uma trama coesa ali na composição. A unidade e homogeneidade da grade linear fica velada ali pelas cores, mas ela está lá presente, né? As cores, sim, que são determinantes ali para a divisão do campo plástico em áreas. São grandes áreas de cor, na verdade, que separam ali o terreno quente e alaranjado, e dessa vegetação aqui de tons mais verdes, essa cor meio violácea, né? Ele joga um violeta em cima do fundo amarelo, e que respira ali por baixo. Violeta e amarelo são cores complementares, então também cria uma área mais isolada e que, por fim, nós temos o céu. Então, esse violeta faz a passagem, né? O quente está ali por baixo e o violeta que cai por cima da montanha cria essa dinâmica que interage com os frios do céu. Uma parte que eu acho que vale a pena destacar diz respeito a esse matiz aqui do quente, desse caminho aqui, que vai, na realidade, na direção lá da Casa Amarela, né? A princípio, o movimento seria esse, mas ele rompe isso com aquela sombra, com esse grupo de verde, e quando a gente entra por aqui, né, a gente dificilmente vai para lá, a gente é jogado para cá, para esse lado, onde tem esses tons mais alaranjados, e dali o movimento é meio que de escalar a montanha, né, criando um forte movimento de passagem, né? Então, essas ações cromáticas, importante destacar, porque eu estou aqui indicando um jogo de cor, uma funcionalidade cromática. Ali, amarelo e violeta são complementares, né? Mas mesmo assim eles dialogam com o resto da composição, porque o violeta contém azul e o amarelo participa também dos laranjas e desse tom do caminho aqui, né? É mais amarelado também. Então, ele começa a estabelecer esses diálogos ali, esses ritmos de cor. Você vê que as cores não param quietas, né? O verde dele oscila entre um tom bem amarelado e um tom bem frio e azulado, porque o frio e azulado dialoga com os azuis, o verde amarelado dialoga com os laranjas. Então, ele vai o tempo todo balançando a cor para criar caminhos de ritmos de cor propiciados por essas dinâmicas de matiz ali que ele vai construindo. E então ele está focado ali nessa ação compositiva da cor. Isso é o espírito tradicional ali do Cézanne. Mas como é que ele faz isso, né? Ele construiu essa trama de pequenas linhas que a gente viu lá atrás a partir desses pequenos módulos de cor, né? São módulos que se repetem ali, o tradicional é dizer pedrinhas de um mosaico, né? Colocadas ali lado a lado,
Por quê? Cada pincelada tem um contorno, ele tem uma borda, né? Que cria um contraste com um contexto que pode ser mais ou menos acentuado de acordo com a variação de claro-escuro ou de matiz. Um verde amarelado aqui dialoga com um verde normal, que dialoga com um verde mais frio aqui, mas daqui a pouco ele tem um vermelho e um tom mais avermelhado e um tom mais amarelado, que se separam em cor. Aqui é até mais fácil, a gente vai ver aqui. Vamos ver aqui esse detalhe. Por exemplo, aqui a gente tem uma divisão que é estritamente cromática, né? Não tem variação de claro-escuro. Aqui ele faz uma divisão de claro-escuro, mas aqui não tem quase, quer dizer, que é um pouco menor, tem menos contraste, né? Aqui também é mais uma divisão de cor. Se a gente jogar isso aqui no preto e branco, a gente percebe que muitas das linhas dessa grade linear que a gente viu são perdidas. E quando a gente tira a cor, a gente perde. Deixa eu achar aqui uma mais. Ó, por exemplo, aqui em cima, ó, repara que isso aqui é o mesmo cinza, né? Não tem divisão nenhuma, mas quando a gente entra com a cor, aqui é um tom mais amarelado, ali é um tom mais avermelhado, né? Então é meio impraticável raciocinar essas linhas sem considerar a cor. Mas se a gente desconsiderar, né, a cor, se a gente jogar, por exemplo, num preto e branco, porque o Cezanne está pensando o ritmo de cor, conduzindo em si, esses módulos de cor, contém em si, por esses pequenos contrastes, as suas próprias linhas, eles começam a indicar linhas e indicar variações de claro-escuro. Né? O claro-escuro, a cor contém um claro-escuro em si, né? Um amarelo é mais luminoso, um vermelho é mais escuro, um azul pode ser mais claro, mais escuro. Na verdade, ao articular um ritmo de cor, você está simultaneamente articulando um ritmo de claro-escuro. Então, se a gente botar isso no preto e branco, mesmo a gente perdendo muito daquela grade linear, que funciona como uma espécie de cama, uma espécie de chão para ação, a gente tem também uma ação compositiva. O claro-escuro aqui, no caso, não cria um padrão. As luzes, a gente pode até indicar que elas estão sendo espalhadas ali pela composição de maneira mais neutra e equilibrada, a gente não pressente um sentido tão explícito. Mas os escuros não, a gente tem a sombra da árvore ali, aquela dinâmica que sobe lá para cima, alguma coisinha acontece aqui, assim, em volta ali da casa, vai para essa borda, sobe um pouquinho, tem uma ligeira ação compositiva. Não é tão efetiva quanto a ação das cores, a pregnância, a predominância da ação compositiva no pós-impressionismo, ali, Cezanne, Van Gogh, Gauguin, vão nessa mesma vibe, né? E eles é que são, por isso, considerados ali os pais do modernismo. Eles começam a pensar direto na cor, o problema é cromático, então eles dão predominância a isso. E os três meio que reduzem o peso compositivo do claro-escuro. Né? Ao reduzir o peso do compositivo do claro-escuro, a cor começa a falar mais alto. Então, a gente tem uma hierarquia aqui, onde a grade linear funciona como um chão, uma cama, um contexto homogêneo, que serve de base para a ação compositiva do claro-escuro e das cores. E nessa hierarquia, como a grade linear se aproxima mais de um padrão, ela é mais neutra, o claro-escuro fica em um ponto intermediário e as cores passam a ser o grande elemento de ação na composição. Beleza? Ora, um pouquinho mais para frente, Matíssimo, Natureza Morta. Natureza Morta com uma toalha de mesa azul. Segue um esquema muito parecido, né? Esse é um exemplo quase didático, que em Cezanne isso fica meio oculto ali, né? Quando a gente entra nessa perspectiva de leitura dos padrões, a gente começa a reconhecer, né, essa divisão das ações compositivas das linhas, dos tons e das cores, né, que na verdade se funcionam, são independentes, né, podem ser mais ativas ou não, e podem ser todas ativas, mas o fato é que elas são independentes, elas podem criar ritmos separados ali dentro da estrutura da composição. E o Matisse é quase didático nesse aspecto, se a gente jogar isso preto e branco, que ele está fazendo aqui um grande padrão, né? É um padrão de formas, né? As formas se confundem com aquele padrão das tampas ali da toalha, né?
são configurações muito parecidas, o claro escuro é muito parecido. A única exceção aqui a nível de linha e claro escuro é essa forma aqui, né? Que se isola ali. O resto é pensado como um grande padrão. Ele aproveita o padrão da própria toalha e encaixa os objetos dele de maneira que eles meio que se confundam, né? Parece uma camuflagem ali, uma coisa que ele mistura. Para quê? Para as cores serem o protagonista principal da ação, né? E nota que ele bota tudo um tom de azul, é um azul ligeiramente esverdeado, ligeiramente avioletado, ele balança um pouquinho, mas a predominância é toda do azul, então o complementar do azul, que vai falar mais alto, é o laranja. E aí ele nem bota o laranja, ele bota até uma fruta aqui no meio, que puxa um pouquinho, mas ele bota o vermelho e o amarelo ali no meio, né, bem no centro ali, que ganha um grande peso, um grande destaque. Ora, ele está fazendo isso, na verdade, para destacar o peso e a ação compositiva exclusivamente sendo estabelecido pela cor. A cor que é o protagonista ali da ação compositiva do quadro. E lá para trás também, tá? O Rubens, ele não é nem ele que começa, na verdade, a linha objeto, essa linha solta, já começa a se transformar, elas se juntam uma com a outra, se transformando na tal da linha de conjunto, que é uma variação da linha objeto. Lá atrás, né, Tiziano escancara isso, o Leonardo já ensaiava isso nos desenhos, na pintura a linha de contorno do objeto, tal, mas nos desenhos ele tem diversas áreas ali que ele trabalha uma linha de conjunto, é uma linha rabiscada, né, uma linha solta, que não está muito preocupada com o limite da forma, ele vai estar tateando o limite da forma, né? Mas o Rubens isso se torna mais explícito, porque se a gente raciocinar aqui em cima, o mesmo trabalho de calcar ali a grade linear. Por exemplo, aqui a gente tem ligeiras variações, mas ali é uma linha com menos peso, mas é uma linha. Aqui uma linha com menos peso sei lá, do que essa daqui no meio, que tem um contraste claro escuro mais forte. Ou aqui eu tenho uma linha também, mas é uma linha que às vezes passa do quente para o frio, é que determina ela, mas é uma linha. Se a gente desconsiderar o peso relativo, né, que é esse que a gente viu lá no Cézanne, né, que essa linha pode ser mais... Se eu boto um laranja do lado do azul, tem uma linha pesada, uma linha que tem uma forte definição, ou uma área de preto do lado de uma área de branco, eu tenho uma linha pesada, com forte definição. Aí, quando eu começo a aproximar as cores e os valores, ela começa a perder o peso e vai meio que se dissolvendo, mas ela está lá. Se não está lá, é porque é mancha vaporosa. Mas, quando tem a linha, ela vai ter sempre um peso relativo. Se a gente desconsiderar, então, esquecer as manchas e pensar só nesses momentos onde a linha começa a surgir, a gente vê que o Rubens também tem uma grade de linhas objetos, só que são linhas objeto curvas, né, que vão se intercalando, típicas do barroco. Todos os barrocos, na verdade, vão buscar essa grade de linhas que meio que se misturam, se intercalam, fundem ali uma com a outra, criando uma grande trama visual. É um caos organizado, né? O importante é destacar que são essa grade linear meio maluca que serve de base, de chão para a ação compositiva, nesse caso aqui, das cores, né? A gente sente que tem um Y aqui, né? Ele escapa um pouco para cá, porque aqui a gente tem as figuras quentes sobre esse cinza frio azulado, né, que envolve todo o conjunto ali, mas são as cores que vão criando essa dinâmica, que vão criando essa forma aqui principal, né, que parece a forma de um Y, que é quebrada ali. O Y sozinho ficaria muito explícito, muito racional, né? E então o Rubens também trabalha nessa grade de linhas, que na verdade é um padrão, né? É um padrão homogêneo, uniforme, que serve de base de chão para ele criar essas dinâmicas, tanto de cor, e em termos de claro escuro é muito similar, tá? O claro escuro do Rubens tem um pouco menos de peso do que o ritmo das cores, mas ele também, aqui, né, ele vem para cá, sobe lá para ele, quer acompanhar aquele Y e quer ser quebrado ali por aquele grupo de figuras. Então ele meio que soma a cor e o claro escuro em cima dessa grade linear. Então a gente teria aqui
uma hierarquia, onde, se a gente pensar, o sentido disso tudo é muito similar. Supondo ali pressupondo, né, constatando, na verdade, essa separação possível dos ritmos de cor, claro escuro e linha, a gente percebe que, no caso do Cézanne, o padrão de linhas serve de base para uma ação intermediária de claro escuro, e o interesse dele é acionar, sobretudo, as cores. As cores é que tem mais peso visual. Para as cores terem mais peso visual, quanto mais você neutralizar o ritmo dos outros elementos, mais ela vai ser o único protagonista da ação, então vai ter mais relevância e mais peso. Matisse também cria uma grade de linhas, o claro escuro dele também se identifica com essa grade de linhas, também é neutro, e aí sim a cor é o único protagonista. No caso de Cézanne, é uma hierarquia, né? É mais neutro, um ponto intermediário e mais ativo. E no caso do Rubens, a mesma grade de linhas, sendo que a cor e o claro escuro meio que se aproximam. Então a gente sente esse jogo ali, esse jogo de hierarquias, quando a gente começa a perceber que isso pode funcionar de maneira diferenciada. E uma das possibilidades de fazer isso funcionar assim de maneira separada, de ter uma clareza maior sobre isso, é justamente começar a perceber esse jogo dos padrões, como eles neutralizam, como eles, na verdade, eles silenciam uma determinada ação compositiva na medida em que um determinado elemento, um determinado ritmo se espalha por toda a composição.